Oi, pessoal. Nesta aula vamos continuar falando sobre memória, especificamente sobre cada um dos tipos de memória que apresentamos na aula anterior. Okay? Os registradores. Esses são a parte de memória que está dentro do meu processador, certo? Essa é a memória mais rápida que tem. Ela vai estar trabalhando num tempo de resposta na ordem de 1 a 2 nanosegundos, certo? São voláteis, ou seja, se eu removo a energia, apaga. A capacidade dele é baixa de armazenamento, até se eu precisasse de uma capacidade maior, ou seja, ter mais registradores, além de ter um tamanho maior do meu processador, para poder armazenar essa informação, eu teria um custo muito elevado, certo? Por isso que a gente trabalha com uma baixa quantidade de registradores, certo? Ele guarda informação temporariamente só dos dados que eu vou trabalhar dentro da unidade lógica aritmética, ok? A memória cache é um dispositivo de acesso rápido, mas não tão rápido quanto os registradores, e a principal vantagem dela é eu conseguir consistir o que tinha na minha memória RAM numa memória muito mais rápida de acesso como ela, tá? Então, o tempo de acesso dela, ela vai estar na ordem de 2 a 10 nanosegundos, que já é de 10 até 100 vezes mais rápido do que a minha memória RAM, o tempo de acesso para ela. Mas, como é uma memória cara, certo? Ela tem um alto custo, ela vai ter uma capacidade bem reduzida, além de ser uma memória que também é volátil. A minha memória principal, onde vão estar aqueles programas, eu tenho um custo médio, certo? Para aquela quantidade de dados sendo armazenados. Porém, eu vou ter um tempo de acesso bem maior. Eu estava falando na ordem de nanosegundos, agora eu já cheguei em algo na ordem de milissegundos, certo? E aqui, nesse caso, eu vou armazenar mais informações. Então, enquanto eu estou trabalhando com cache de 4K, 4.000 bits, certo? Mil bytes, eu vou estar falando em memórias RAM na ordem de 4, 8, 16 gigabytes. Ou seja, eu vou estar trabalhando em alguma coisa na ordem de 1000 vezes mais rápido. Assim, 1000 vezes mais rápido. E a temporalidade dele é mais duradoura do que as memórias anteriores, porém ela também é uma memória volátil, ou seja, ela vai ser removida assim que a informação que vai estar lá, ela vai ser removida assim que acabar a energia. Certo? Aqui estão as memórias RAMs, vários tipos, a mais antiga que é a DDR1, a DDR2 que está aqui, a DDR3 e a 4. A mais atual é essa DDR4 que a gente utiliza nos computadores, certo? Ou seja, quanto você precisa comprar para memória RAM, ou seja, para melhorar o desempenho do teu processador, tá? Até porque, como eu comentei, essa diferença entre poder de processamento e tempo de acesso da memória, muitas vezes é mais interessante vocês ter mais, na verdade, na maioria das vezes, é mais interessante você ter mais memória RAM do que ter um processador melhor. Tá? Então, é mais comum que a gente, quando dá um upgrade nesse meu computador, que a gente dê um upgrade até através da minha memória, certo? Só que para isso você tem que ver qual é a tecnologia de memória que a sua placa-mãe ela reconhece. Então, provavelmente vai ser a DDR4, que é o mais comum, ou talvez um DDR3. Essas duas daqui, dificilmente, porque elas já são mais antigas. Mas dentro disso daqui, o que é que você vai conseguir diferenciar? Na sua placa, ela já vai identificar qual é. E para poder inserir, ela, se vocês perceberem isso daqui, que é exatamente o conector dele, a separação entre os pinos, eles têm posicionamentos diferentes, ou seja, uma memória DDR4, ela não entra dentro de um slot de memória DDR1 e vice-versa, tá? E como é que eu vou escolher essa memória? Eu tenho que olhar o quanto ela armazena, certo? Aquela questão da capacidade de armazenamento, o quão rápido ela é, certo? Ou seja, quão rápido o tempo de resposta ela me dá e quantos dados eu consigo armazenar. Então, desculpa, quanto do dado eu consigo transferir a cada execução. Então, esses são 3 dados que vocês podem checar aqui dentro da memória para escolher qual delas você precisa, certo? Qual delas seria mais interessante para ser utilizado. Com esses 2 elementos aqui de transferência e latência, eles não modificam tanto, e a taxa de transferência também tem que ser compatível com a do processador, o que você vai mais se preocupar é a questão do tamanho de memória, certo? A capacidade dela. E a minha memória secundária? Minha memória secundária é aquela minha memória de um armazenamento a longo prazo, certo? Que vai ser o teu HD, o seu SSD,
a tua pendrive, o CD já está obsoleto, o DVD obsoleto também praticamente, tá? Não sei nem se você já conheceu, isso aqui é um disquete, para quem nunca viu, certo? São as capacidades, as possibilidades de armazenamento a longo prazo, onde eu não preciso de energia para ser armazenado, tá? Então, esse tipo de memória, como eu já comentei, ela tem um baixo custo, certo? Como o custo dela vai ser bem baixo, eu tenho uma possibilidade de uma capacidade maior. Como eu tenho uma capacidade maior por armazenamento, eu consigo armazenar informações a mais longo prazo, que é a temporariedade, só quando ele dá algum tipo de problema eu apago. A volatilidade dele ele é não volátil, né, diferente de todas as outras memórias. Porém, o grande problema dele é que ele tem uma velocidade de acesso muito baixa. Aqui estão os exemplos do SSD e de outros tipos de memórias que podem ser utilizadas, como a memória flash, certo? Esses cartões de memória, a pendrive também vai trabalhar com a ideia de memória flash também, e o SSD, que também é um tipo de memória flash para trabalhar. O SSD ele vai funcionar muito no lugar do HD, ele está sendo utilizado no lugar do HD, porque ele tem um tempo de acesso muito melhor, é alguma coisa que chega a ser próxima do tempo de acesso da minha memória RAM, ou seja, o ganho é absurdo, não sei, 100 vezes do tempo dele, certo? A ideia, como ele não usa a parte mecânica, ó, isso aqui do HD, ele trabalha com essa partezinha mecânica para poder, como se fosse num CD, ele conseguir percorrer essa trilha daí, tá? Então, o SSD, ele vai ter um tempo de acesso muito melhor, só que como ele é uma tecnologia relativamente nova para trabalhar, ela ainda é muito mais cara, tá? Do que o HD. Mas, vendo a possibilidade, quando você for escolher um computador para comprar, o interessante é que vocês tenham um SSD em vez de HD. O que é que isso daí facilita? Primeiro ponto, a inicialização do sistema é muito mais rápida, porque eu vou estar pegando as informações na parte de inicialização, minha memória principal, minha memória cache, ela está vazia. Então, eu vou ter que pegar as informações iniciais todas do meu HD, da minha memória secundária. Se eu trabalho com SSD, esse tempo é muito menor, porque o tempo de acesso do SSD vai ser bem menor. Aqui está exemplo dos dois. Ok? Como vocês podem ver, a parte mecânica desse daqui, diferente desse que é equivalente à estrutura que eu tenho para a implementação da minha memória RAM. Okay? Agora vamos falar um pouco sobre os periféricos. Os periféricos são todos os elementos que são externos ao computador, certo? Alguns internamente, mas como placas que são acopladas a eles, certo? Mas, e a ideia do periférico ele é um elemento externo que vai fazer com que as informações elas sejam repassadas ou apresentadas entre outros computadores e outra pessoa, certo? Como o LCD, que seria o meu monitor, tá? As informações que são apresentadas aqui, que são um periférico de saída, ou informações de teclado, que é o meu periférico de entrada, ou do mouse também. Aqui está o GPS para localização, o acelerômetro para saber que posição você vai estar utilizando o celular, por exemplo. Tá? Esses periféricos, eles podem ser de entrada, ou seja, ele traz informações para o processador, de saída, quando o processador manda informações para ele, para apresentar, ou misto, ele faz as duas coisas, certo? Os dispositivos de entrada, eles vão converter o dado em forma eletrônica para um dado que ele é entendido pela minha CPU, ou seja, para dados binários. Binário significa que o meu computador vai trabalhar apenas com os valores 0 ou 1. Esse 0 ou 1 é utilizado por questões de eletrônicas mesmo. Por exemplo, o 0 eu não tenho energia sendo repassada no momento, o 1 eu tenho energia repassada. Então, esse 0 e 1, que vai ser todos os meus dados vão ser convertidos nessa forma digital. Tá? Então, exemplos aqui de entrada, elemento de entrada é o microfone, o controle do videogame, a câmera, uma tela touchscreen, pegando exatamente a parte do touch, né, que é da informação de entrada, o teclado, o scanner, entre outros. Os dispositivos de saída, eu vou ter informações que foram produzidas dentro do meu computador, pelo meu processador, e eles vão ser eles vão ser repassadas para um outro elemento, para alguma coisa que seja inteligível para o homem, certo? Exemplos deles são os monitores, os alto-falantes, projetores,
impressoras, tanto impressoras 2D como impressoras 3D, certo? 3D. E dispositivos que são os dois ao mesmo tempo, entrada e saída, ele vai ter informações que são repassadas do processador e informações que são passadas do processador para ele. Um grande exemplo disso é um dispositivo de rede, tá? Que permite que vocês trafeguem na internet, ou seja, ele vai receber informações e repassar informações. E impressoras que são as multifuncionais, que eu tenho tanto scanner como impressão. E como é que eu faço para que esse dispositivo ele seja utilizado? A gente tem uma gama muito grande de dispositivos, certo? Eu tenho alguns elementos de hardware e de software para permitir. O do hardware são os controladores internos, que eles vão fazer essa conversão da informação. E na parte de software, os device drivers. Aí no sistema operacional, quando você insere, por exemplo, um dispositivo novo, que ele vai procurar o device driver para poder conseguir utilizar. No Windows 10, você quase não vê mais isso, só se você prestar atenção lá naquele central de notificações, que ele está mostrando quando estou utilizando, criando, tentando inicializar aquele dispositivo. Nos Windows mais antigos, era bem comum aparecer aquela telinha, perguntando se, pesquisando device drivers, ou se você quer instalar o driver para poder utilizar, tá? Normalmente ele não falava device driver, mas um driver. Aqui tem alguns outros exemplos de elementos de entrada e saída. Aqui é um cabo, um conector VGA, que eram conectores para os monitores, certo? Os monitores mais antigos utilizavam todos eles utilizavam esse padrão do VGA. Ele é um padrão gráfico que trabalha com modos de cores de 16 até 256 cores, tem uma paleta razoável de informações, mas não tem essa resolução tão boa. A resolução máxima que ele chegava era de 800 por 600 pixels, certo? Por isso que foi trocado pelo HDMI. Mais novos já vêm só com a interface HDMI, alguns ainda com as duas interfaces, onde no HDMI eu tenho uma resolução muito maior do que a do VGA e repassar som. E aí, dúvidas sobre os tópicos da aula de hoje? Se sim, entre em contato comigo ou vamos compartilhar um pouco no fórum também, tá?